Nos últimos dias, acompanhamos a série de palestras realizadas na 4ª edição do Seminário Ambiental sobre Inteligência Territorial, promovido pela Federação de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Hoje vamos apresentar o debate que encerrou a primeira parte do evento. A mediação é do coordenador de sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias Filho. Vamos conferir. Eu vou encaminhar aqui as perguntas, essas são algumas considerações que eu gostaria de colocar de cada uma dessas. Claro que são muito maiores, é um assunto que a gente poderia ficar discutindo aqui hoje o dia inteiro, tá? Eu vou tentar aqui juntar algumas das questões. Deixa eu buscar aqui. O Carlos Alberto, de Carvalho, pergunta, no percentual de 37%, eu acho que é para você, né? De terras com atribuição dada, inclui-se os quilombolas e os assentados. Não seria importante destacar que essas áreas se prestam à preservação e à agricultura, não podendo ser enquadradas apenas como preservação? Na verdade, eu peço desculpas se isso não ficou claro na apresentação. Estão ouvindo? Porque é exatamente essa questão dos conceitos, porque dentro do assentamento e os quilombolas, eles têm atividade agrícola, então tem preservação também. Mas com esses conceitos, eles têm interseções, a atribuição, o uso e a ocupação. Nessa apresentação, a gente tenta mostrar primeiro aquele a atribuição como um todo, que é legalmente atribuído, quer dizer, o governo determina que vai ser essa área. Nisso engloba a questão da reforma agrária e dos quilombolas. Quando a gente passa para aquela parte do mapa, que é a parte da ocupação, dentro daquela fatia ocupado pela agropecuária estão os quilombolas e os assentamentos também, porque tem atividade dentro deles. Mas é o enfoque da ocupação e do uso. Eu peço desculpa se isso não ficou claro. A gente dá uma refinada melhor na próxima apresentação, mas com certeza. Então, afinal, os assentamentos são praticamente 10% do Brasil, né? E tem toda uma atividade dentro deles, né? E eles estão quando a gente olha em detalhe, os assentamentos cadastrados têm lá registrados suas APPs, reservas legais e com a produção agrícola. Ok. Essa pergunta da Edna para a mesa como um todo. Quais são os programas de investimento do projeto de recomposição ambiental na fase do PRA para atender o pequeno produtor rural? Acho que seria mais estadual, né? Olha, programa específico para o PRA a gente ainda não possui. O Cadu levantou aqui o CARFIB, porém ele é para alguns imóveis na área do Cerrado. O que a gente tem acompanhado é que no início, todas as forças elas estavam convergindo para a inscrição. E agora a ideia é que todas as forças também comecem a convergir para a recuperação. Então, hoje a gente já tem alguns, porém, ele não é de acesso aberto ao produtor. A gente tem, a TNC tem seus programas, são vários, a Emater junto lá com a Renova, na área atingida pelo doce. Então, assim, os programas, por enquanto, eles estão limitados à área específica. A gente não tem um ainda aberto ao produtor. Assim, não, eu quero recuperar minha área e qual programa que eu adiro? A gente ainda não tem esse programa, mas é certo que eles vão aparecer no momento certo, né? Então, a gente tinha prescrição, eles vão aparecer no momento do PRA. Alô? Alô? Aqui, ó. Tá. Nem falou alto. Eu acredito que o que o Eduardo traz, né, também, o Bill traz, acho que é um alento. Né, quando a gente vê... Tem o programa aí. Né, com recursos, né, com possibilidade. Estava perguntando também para o Gustavo, algum fundo, né, se trabalha com algum fundo. Não, falou que os próprios comitês de bacias têm seus fundos. O próprio governo federal deu uma demonstração de que é possível juntar vários fundos, lançar editais. Né? Na verdade, não é o produtor aderindo, mas é uma instituição aglutinadora. Né? Então, é alguém que ganha um edital que vai chegar oferecendo ao produtor a recuperação das áreas, por exemplo, de preservação permanente do seu imóvel. Isso é uma forma de atuação. Então, se tem um fundo específico, um programa específico, o que a gente tem é que está mapeando onde estão esses recursos,
né? Eu acho que, mais uma vez, a apresentação do Eduardo traz isso muito bem mapeado na Bacia do Rio Doce, né? As indústrias, as empresas que estão ali atuando naquele setor, que tem responsabilidade ambiental, né? Que tem que estar. E, com isso, a gente consegue estar movimentando alguns recursos. Eu acredito que o chamamento público, né, por editais, né, para a gente estar podendo também trabalhar não só no nível do imóvel, mas trabalhar no nível da paisagem, né, da gente poder... Eu não posso estar tratando um imóvel com 5 metros, outro com 8 metros, outro com 15 metros, então eu tenho que olhar a paisagem. Eu acho que esses fundos, né, o Comitê de Bacias, que é uma delas, que a gente tem que estar buscando para poder lançar o chamamento público para projetos de recuperação, com o pé no chão, porque a gente não está falando em jardim de Burle Marx, né? A gente está falando em projetos pé no chão, né, que tenham também a sua sustentabilidade econômica também, né? Posso só complementar? Claro. O que eu acho que é interessante aqui, e até lastrado nessa pergunta, vai depender da área, porque eu acho que cada área vai ter uma característica própria e até características de atratividade de investimento. E aí, dependendo se você tem uma área que tem mais café, você vai ter acesso a um determinado tipo de recurso, outra que você tem uma característica ambiental que tenha que ser preservada, como o Pantanal, você até tem acesso a outro. Um é mais um recurso, digamos, comercial, de cunho de natureza reembolsável, o outro é apoiado por fundos internacionais, enfim. O interessante aqui é que, na fala dos três, ficou claro que, no Brasil, existe uma diretriz que é de ordenamento do solo, do uso e ocupação do solo. Então, a gente tem um esforço brutal, a gente acompanhou isso, é enorme o esforço que foi feito para fazer isso, e essa diretriz vem acompanhada de uma política pública. Existem outras políticas públicas. O que eu acho que a gente tem que fomentar em cada região, e aí o comitê presta isso muito bem, os comitês podem ser fatores de integração de diferentes linhas de política pública. Então, você tem uma política pública de ordenamento do solo, do ponto de vista ambiental, e você tem uma política pública do Fundo de Produtividade Agrícola. E a ideia no Doce é justamente unir essas duas políticas e ver quais recursos financeiros estão ali disponíveis para colocar para o produtor. Para o Carlos Eduardo, é uma pergunta, acho que até dá para estender ela mais um pouco para atender as 2 ou 3 que vão no mesmo sentido. Como os dados do PRA serão disponibilizados? Eu entendi aqui no sentido, os atores envolvidos no cenário compensatório podem ter acesso direto aos proprietários compassivos? Eu acho que a questão da compensação, se o Ministério tem alguma iniciativa de juntar ativos com passivos para fazer a compensação. Então, a gente é sempre no caminho da evolução, né? Sistema é sempre isso. Você sempre vai fazendo melhorias, você sempre vai... Então, evidente que hoje a gente já tem, do ponto de vista do SICAR, um banco de dados, né, de imóveis que tem ativos florestais, tem excedente, né, de reserva legal. Vamos colocar nesse sentido. Tem excedente de reserva legal. No entanto, diferentemente de uma proposta simplificada de PRA, onde eu posso estar informando que eu quero fazer uma compensação, onde eu posso estar informando que eu preciso de determinada área vegetada, e isso vai estar num banco de dados. Inevitavelmente, o SICAR vai ter um banco de dados, né, provavelmente público. Tá? Estou falando isso porque não está em desenvolvimento, tá? Mas que se relacione com essa demanda por área florestada para compensação, por exemplo. Tá? Então, só que a grande diferença é que isso precisa de lastro. Né? Então, esse produtor que tem o remanescente de vegetação, ele vai ter que comprovar que ele tem aquele remanescente de vegetação. Porque o produtor que está adquirindo aquela área ou adquirindo aquela cota de reserva ambiental, ele está tomando também compromissos, né, para a regularização do imóvel que é dele. Então, se eu estou adquirindo uma cota ou se eu estou adquirindo um imóvel, tá, esse imóvel que está fornecendo o excedente, ele tem que estar lastreado esse ativo florestal. E, para isso, precisa de uma análise. E, para isso, precisa de monitoramento. Mas, sim, é a intenção de ter um banco de dados, tá, à disposição da sociedade
para efeito de compensação ou aquisição de cotas de reserva ambiental daqueles imóveis que passaram pela análise e têm excedente de reserva legal. E só assim, a gente está se adiantando, mas é claro que isso tem um custo, né? Isso tem um custo. Isso é futuro. Gente? Na hora que você vai colocar a sua área disponível, garantir, tem que ter uma visita técnica, vamos já começar a pensar em custos disso, viu? Isso é importante. Exatamente, é algo que a gente ainda a gente está trazendo a ideia, tá, do desenvolvimento, mas nada ainda é pronto para lançamento. Lembrando que de toda forma, de qualquer forma, mesmo facilitando o acesso ao crédito para recuperação de áreas de passivo, esse crédito ele não é a fundo perdido, né? Então, o produtor rural tem que se programar para que, em caso e pós-análise do CAR, a definição dos passivos, isso tem que entrar na contabilidade no uso da propriedade, né? Porque isso aí, de uma forma ou de outra será paga. Daí a nossa preocupação, e eu coloco com vocês, a percepção de que da emergência, da urgência em se aprovar os PRAs, para que o setor possa dizer hoje para o produtor rural, hoje o setor não tem a segurança de dizer produtor rural, faça adesão ao PRA, porque a gente não tem segurança jurídica para dizer quais as regras. Nós podemos fazer recuperação de área de reserva legal em 20 anos, como foi colocado. Mas de que forma isso? Até quando eu posso explorar economicamente essa área? Quem vai dizer isso é o Programa de Regularização Ambiental, que está a cargo do Estado. Então, isso é muito importante, e a CNA faz isso, a federação, mas a gente conta com o apoio de todos os produtores rurais, que a gente coloque as nossas opiniões e trabalhe junto com o Legislativo para dizer qual é a nossa opção de recuperação dessas áreas. Uma pergunta também para o Gustavo Godoy, da Luana, da Copasa. No caso de empreendimentos licenciados em área rural, que também a lei do licenciamento está sendo alterada agora, né? Alterada não, ser implantada porque não existe a resolução, mas o prazo para execução do PRA vai ser integrado ao prazo de licenciamento ambiental? Eu não posso afirmar isso agora, viu? Cadê a Luana? Luana, desculpa, eu não posso te afirmar isso agora. Isso depende de um arranjo junto com a regularização e que ainda não foi feito. O fato é pedido só o CAR hoje, então a apresentação do recibo do CAR hoje atende a demanda de regularização para efeitos de CAR, mas mais isso para frente vai ser conversado. Mas agora, se os prazos vão... Porque dentro do próprio CAR, você vai ter prazos diferenciados. Então, assim, ele vai demorar mais tempo para atender, o outro ele vai atender com mais rapidez, e aí ele atendendo esse, o cadastro dele continua ativo. Por isso que a gente não pôde trabalhar, mas quando a gente falou ali de status e condição, aquilo vai ser fundamental para os atos autorizativos e outras demandas em função do CAR. Viu? Porque a gente vai ter cadastro que ele está pendente de análise, mas ele está ativo. Então, ele vai poder continuar com os atos e financiamento, o que for. Agora, se ele estiver pendente, aí já vai implicar uma série de restrições, mas isso a gente ainda não definiu. Fato que hoje, quando do PRA, isso vai ser conversado também, mas hoje não posso te adiantar como que vai funcionar. Bom, essa é uma pergunta direcionada ao Eduardo Figueiredo, mas eu acho que cabe a todos os painelistas, né? Atualmente, quantos projetos de PRAD estão em execução e quais os maiores entraves encontrados? De PRA? De PRA. De PRA é fácil, 0, porque realmente o gargalo é esse, ele não está regulamentado. O que a gente busca fazer é entender as tendências, e algumas tendências realmente existem, com base nos trabalhos que já vêm sendo feitos, e promover projetos que se enquadram na sua maior proporcionalidade dentro dessas tendências. E aí a gente tem uma série de mecanismos ou iniciativas no Brasil que vem trabalhando com o governo e com o legislativo no sentido de regulamentar o PRA e acompanha. Então, além disso, ações que a gente chama de não arrependimento. Então, a gente sabe que determinadas APPs vão ser enquadradas daquela forma. Questão de módulo fiscal também, que abaixo dos 4 módulos você vai ter uma liberdade de produção. Mas projetos de PRA é 0. O projeto de PRA ele requer uma negociação formalizada com o governo ao longo do tempo, e isso a gente não tem ainda. Como disse, assim, é claro que a gente tinha todas as forças na inscrição e agora elas estão dando um salto direto para o PRA. A análise ela é fundamental nesse processo, a gente não colocou aqui,
mas determinados recortes do CAR, a gente tem, por exemplo, uma sobreposição de imóveis. Você tem 4, 5 imóveis sobrepostos. Sim. Então, não há que se falar em recuperação, a gente não sabe nem de quem que é aquele imóvel ainda. Então, assim, tudo a seu tempo, o PRA ele vai vir, é claro que a gente queria que ele acontecesse antes, e o lançamento já está acontecendo, mas a gente ainda tem arestas assim para alinhar antes de cair de cabeça no PRA. Por isso que a análise é fundamental, mesmo alguns imóveis podendo aderir ao PRA sem ter sido analisado, ele vai ter que concordar com o passivo, mas a gente ainda tem vários ajustes a serem feitos antes de vamos iniciar o PRA. A gente não mostrou aqui, mas se mostrasse eu acho que ficaria bem claro, você tem sobreposições de imóveis, você tem 10 imóveis sobrepostos. Como é que a gente vai falar de recuperação se a gente ainda não definiu ainda? Então, assim, é muita conversa antes da gente já ir para o PRA de uma vez. Então, não tem nenhum porque não está pronto ainda. Acho que assim, eu encaro também essa questão dos projetos do ponto de vista de fomento florestal, né, que é a missão do Serviço Florestal Brasileiro. Muito está se falando em projeto, em proposta, e que eu vou fazer, que eu vou recuperar. Bom, mas para a gente colocar isso no chão, a gente precisa de insumos básicos. O mais básico de todos, por exemplo, semente florestal. Eu escutei na fala do presidente, mais cedo, onde estão essas mudas? Onde estão essas sementes? Aonde estão? Então, eu acho que também passa, e aí, pegando o gancho para fazer um comentário com um novo projeto que a gente está captando, que também vem para o Cerrado, e Minas Gerais também vai estar com alguns municípios, que é junto com o Ministério da Agricultura, para a gente estar desenvolvendo, exatamente, colocando na contabilidade, achei muito bacana, Nelson, isso que você falou, colocando na contabilidade do produtor, né, essa questão da recuperação, melhorando a produtividade, aumentando a produtividade, tá, para dar folga, para ter um espaço para entrar também com a recuperação. Então, estamos nos aproximando dos setores do Ministério da Agricultura e também com o Senar, tá, para a gente poder estar ampliando essa assistência técnica, vamos dizer, mas que também tem um olhar florestal. Tá, gente? Então, assim, isso também é base para qualquer projeto. A gente está falando muito em sistema, muito em projeto, em termos de compromisso, mas também há de se ter uma preocupação, né, para o fornecimento dos insumos básicos a essa recuperação e da capacitação da assistência técnica para que ela seja capaz de estar dando suporte a essa recuperação. Então, já tem esse movimento do Serviço Florestal Brasileiro, né, Ministério do Meio Ambiente, por meio do Serviço Florestal Brasileiro, junto ao MAPA, uma captação aí de 25 milhões de dólares, tá, para a gente estar num projeto conjunto, utilizando o Senar, né, e trazendo o programa de regularização ambiental com um pezinho no chão, lá no campo, na recuperação, na ampliação. Isso também é fundamental. Sabe? Eu acho que a política ela tem que ser integrada. Devido aí a nosso tempo, eu gostaria, né, de agradecer a todos pela participação, mas entendo que essa parte, né, a gente não pode ficar só na parte do diagnóstico. Eu acho que a questão nossa, nós chegamos à conclusão aqui de que informação nós temos muita. Agora, o que fazer e qual o melhor aproveitamento que a gente pode fazer dela, né? A informação ela vem para o bem e ela pode vir para o mal. Então, essa coordenação e essa melhor utilização, cabe a nós saber, nos apoiar e criar critérios para que a gente possa desenvolver e recuperar todo esse passivo e aproveitar esse ativo ambiental. Gostaria de agradecer a todos. Se vocês quiserem fazer uma breve finalização da participação e a gente encerra o painel. Se cada um quiser, para encerramento. Tá, só bem brevemente, eu acho que eu sou uma ponta, né, a minha fala, na verdade, não, mas a minha fala foi a ponta de aplicação de todo o conhecimento que foi apresentado. O interessante ficou claro aqui é que as políticas públicas que vêm de setores diferentes, elas têm que se encontrar e serem aplicadas de forma integrada, e isso realmente varia com cada território. A gente está num esforço muito grande para fazer o que o Cadu estava falando, dar o valor àquele ativo florestal. Existe uma carteira maior do que o que a gente utiliza hoje como produto que vem de uma propriedade rural. Você valorar isso, você abre perspectivas, você abre técnicas, enfim, abre todo um cenário novo. O Brasil vem se esforçando, é uma potência
a ser construída nesse sentido. A gente já tem bastante conhecimento nisso, agora falta aplicar. Colocar recurso tem que estar na contabilidade da propriedade rural, mas o proprietário rural, em várias áreas, ele não vai conseguir bancar isso. A gente tem que ter arranjos que viabilizem isso para ele. E aí, só finalizando, a barragem que rompeu, ela não era de abastecimento, ela era não era de uso múltiplo, era específica de minério. E aí tem um fator importante que é risco. Não foi considerado o risco dela romper na sua plenitude. E aí hoje o sistema está pagando esse risco, e pagando bem caro. E risco é uma palavra-chave para esse setor. Esse setor é um setor de minimização de riscos climáticos. E isso a gente não está entrando na contabilidade ainda da produção de cada produtor rural. E aí é importante calcular isso aí. Bom, acho que, mais uma vez, agradecer a essas iniciativas do CAR, né, do Sistema Florestal Brasileiro, de todos os agricultores que conseguiu montar essa visualização da agricultura no Brasil e ter orgulho de dizer que a produção agropecuária ela preserva muita coisa, né? Eu acho que a gente não esperava tanto, assim, esperava que ia ter, mas ter isso através de números e mapas e poder ter a oportunidade de trazer isso para esse campo do debate e poder utilizar esses dados para inúmeras pesquisas. E, mais uma vez, agradecer por poder disponibilizar isso, está aberto à sociedade, quer dizer, está para a gente, para a Embrapa, para as universidades, para os vários órgãos, e dizer que a gente está aí para contribuir. Temos todo o interesse de mastigar esses dados e poder trazer contribuições e reflexões aí sobre a agropecuária do Brasil. Agradeço a atenção. Agradecer também a atenção de todos, a contribuição de todos. Reforçar, mais uma vez, que o CAR ele está no início, a inscrição foi só o começo, e um compromisso hoje nosso, da equipe do CAR, do IEF, do CISEMA, considerando um histórico já do Estado de Minas Gerais, mas é sempre brigar pelas decisões coletivas. Né? Então, hoje a gente já tem esse histórico aqui dentro dos conselhos, e o que a gente quer é que as políticas, para que elas sejam mais assertivas, elas sejam tomadas em consenso e coletivo. Então, o grande trabalho nosso agora vai ser lutar por isso, para que a gente consiga acertar na hora de desenvolver essa política, chamar todos os atores envolvidos na hora de promover e de criar essas políticas. Esse vai ser o grande compromisso nosso, para que a gente consiga caminhar da melhor forma no processo de regularização. Bom, do ponto de vista do Serviço Florestal Brasileiro, a gente queria realmente agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e aqui na Casa do Produtor está parabenizando os produtores rurais e deixando a mensagem dos produtores rurais que essa dicotomia, meio ambiente, produção, acho que o Código Florestal acabou deixando isso para trás. Eu costumo brincar e dizer que uma criança de 7 anos, ela desenha uma árvore, mas tem um chãozinho embaixo. Então, as coisas estão interligadas e a gente não tem... continuar dando as mãos e tocando esse processo da regularização ambiental. A gente tem no Sistema FAENG um parceiro importantíssimo, isso demonstrado, isso comprovado na fase de cadastramento. E a gente está aí, né, continua de portas abertas ao produtor rural, desenvolvendo as aplicações, tentando facilitar a vida do nosso usuário final, que é o produtor rural, para que a gente possa efetivamente aí cumprir nossos compromissos de manutenção de ativos, que eu acho que isso é fundamental. O cadastro ele traz isso para a gente, né? O Serviço Florestal trabalha com o Cadastro Nacional de Florestas Públicas. Hoje a gente tem um cadastro que traz o olhar sobre as florestas privadas e todos os serviços ambientais associados a essas florestas. Então, dentro da missão do Serviço Florestal Brasileiro, né, de fomentar a ampliação da cobertura vegetal e fomentar a manutenção desse ativo, a gente conta aqui com o Sistema FAENG nessa nova etapa aí da regularização ambiental que se inicia com a análise e o programa de regularização ambiental. A gente agradece muito aí a oportunidade e estamos de portas abertas aí para continuar com essa parceria. Muito obrigado. Ok. Eu, em nome da FAENG, agradeço aí a todos os palestrantes pela disponibilidade, pelas informações muito relevantes que a gente teve aqui na manhã de hoje.
Gostaria de informar que as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, eu deixarei aqui com a FAENG, serão encaminhados a cada um dos palestrantes que, na medida do possível, responderão a cada um esses questionamentos. E, em nome da FAENG, agradeço os palestrantes, mas, pessoalmente, agradeço aí a FAENG por esse convite, Dr. Roberto, né, e principalmente aqui a Ana Paula e o Guilherme, que fizeram um evento desse tamanho, né, com essa importância, que faz parte até esses subsídios também nos balizam lá em Brasília, na CNA, nas questões federais, para as tomadas de decisão. Então, mediante isso, esse agradecimento, eu encerro esse painel e agradeço a todos mais uma vez e a presença de cada um de vocês.